Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Mais uma vez estamos aqui no Papo Liderança, hoje, o 21º episódio aí do nosso programa. E hoje nós vamos trazer um assunto que está super aí em alta, porque logo existe aí por parte da legislação uma certa cobrança. E aí, justo por conta disso, nós vamos trazer esse assunto para que a gente possa estar auxiliando você que nos assiste com mais informações e atenção em como se posicionar diante do mercado. Eu sou Vanessa Bremer, administradora, mentora, palestrante, treinadora, professora, e aí vai mais muito... eterna aprendiz. É um currículo muito extenso. Isso aí. E mais uma vez comigo aqui, o meu grande parceiro, Ricardo Tomás. Obrigado, minha amiga. Salve, salve todo mundo aí do Papo Liderança. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque a gente não sabe quando você vai assistir. Esse é o 21º episódio do Papo Liderança e é muito especial para nós porque estamos de casa nova. Verdade. Estamos agora com a mais infoprodutora do meu amigo Alan. Agradecer aí para ele. Agora o Papo Liderança está aqui e em breve nós vamos, inclusive, mudar de estúdio também, né? O negócio aqui tem muita novidade vindo para o Papo Liderança. Fique ligado, siga o nosso canal no YouTube, siga o nosso canal também no Instagram, no TikTok, porque lá vão ter os cortes. E hoje nós vamos ter um programa super especial. Para você que não me conhece, eu sou Ricardo Tomás, eu sou RH, sou consultor, sou professor, sou treinador, sou ator e aí vai, né? E aí vai. Ricardo, eu iniciei falando, né, que nós vamos trazer um tema aí para que a gente possa trazer uma certa atenção e auxiliar aí as empresas. Mas diga para nós, Ricardo, qual que é nosso assunto de hoje? Opa! Estamos em pleno Abril Verde. O mês em que nós temos um olhar mais sensível, né? Só esse mês, mas tem que ser o ano inteiro, né? Para você que é de empresas, para você que é da área de segurança do trabalho e saúde do trabalhador. Nós vamos falar de NR1, do levantamento dos riscos psicossociais e também das questões de saúde mental dentro do ambiente organizacional, dentro da empresa. E nós vamos trazer um convidado muito importante. Hoje, em particular, como também é um episódio, né, diferente, nós não vamos contextualizar, né, como a gente costuma fazer no início, falar um pouquinho da teoria, não. Nós já vamos começar com a nossa entrevista, com o nosso convidado, porque esse assunto tem muita coisa para se falar, tem muita dúvida para se tirar. Então, você que é líder, você que principalmente é da área de segurança e saúde do trabalhador, preste bem atenção neste programa aqui, né, Vanessa? Isso mesmo. O Ricardo, e eu tenho que falar. O nosso convidado de hoje, ele tá bem distante. Tá bem distante, né? Inclusive, é o primeiro episódio que a gente faz assim à distância. Ele está do outro lado do país. Isso, lá bem no final do país, se a gente compara, né, onde nós estamos. E aí, Ricardo, você mencionou que é uma pessoa muito importante e eu gostaria de frisar que é uma pessoa muito especial. Inclusive, a pessoa responsável de eu estar aqui no Pará. Né? Na época, eu trabalhava junto com o Marcelo Bittencourt, numa instituição, e aí ele ofereceu que tinha, né, um projeto aqui no Pará, e aí ele, Vanessa, vamos lá pro Pará e tal. Eu falei, meu Deus, não conheço esse lugar não, mas deixa eu visitar esse lugar aí, né, pra ver se eu gosto. Aí vim pra cá, fiquei 15 dias, eu falei, eu quero ir pra esse lugar, porque Pará é trem bom demais da conta. Então foi o Marcelo Bittencourt, o nosso convidado, que pra mim é uma pessoa extremamente especial, aprendi muito com o Bittencourt no longo aí
da trajetória que nós estivemos juntos nessa instituição, foi o responsável por Vanessa estar aqui no Pará, e é um enorme prazer tê-lo conosco aqui falando desse assunto que é tão importante, e de novo volto a falar, né? Nosso intuito é trazer atenção a você, empresário, porque logo maio está aí, né? E a legislação cobra algumas atitudes e algumas providências a nível dos empresários em relação à NR31, por conta, né, da sua remodelagem da NR1. Eu estava falando de risco hoje, por isso que eu falei de 31. Da NR1. E aí, assim, não tem pessoa melhor para a gente tratar desse assunto que o Marcelo Bittencourt, por isso o convite. E aí, Marcelo, aproveito para agradecer, né, o aceite de estar conosco aqui e de nós estarmos aí com esse conteúdo trazendo. Tenho certeza que vai ser extremamente enriquecedor para o nosso público. E aí, Marcelo, para a gente iniciar, e assim, não vou, né, eu fazer a apresentação, porque a melhor pessoa para se apresentar é você mesmo. Eu gostaria que você se apresentasse, Marcelo, para o nosso público, né? Falar um pouquinho quem é o Marcelo, onde que o Marcelo hoje está atuando, que né, que a gente falou que está bem distante, de nós aqui do Pará. Então, conta para nós um pouquinho, Marcelo, quem é você e essa trajetória aí da tua carreira? Claro. Bom, também vou fazer as boas, né, vindas a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? É verdade. Nós estamos aqui, Vanessa, e é uma satisfação falar com vocês à distância, principalmente Vanessa, que eu já conheço, acho que mais de 20 anos. Marcela, ela já está uma excelente paraense. Pois é, eu vi o sotaque. Né? Mas eu estou situado hoje em Curitiba, né, no estado do Paraná, já há 15 anos. Bem, eu sou administrador hospitalar por formação, me formei na São Camilo, em São Paulo, tive aí uma carreira muito extensa no próprio Grupo São Camilo, e este ano, em dezembro deste ano, eu completo 40 anos de atividades na área de saúde, ininterruptamente, né? De norte a sul do país, passei muito tempo aí no Pará, inclusive me recordo muito forte em 2008 na cidade de Santarém, quando eu abri o Hospital Regional de Santarém, fiquei 6 meses morando no estado do Pará, mas rodei de norte a sul do país, em diversos estados, desde Palmas, Tocantins, Maranhão, cidades que eu nunca imaginei que existiam, né? Xambioá, né? Enfim, lá no Tocantins. E sou um nômade e que ultimamente, por 15 anos, sentei o pé e estou aqui no estado do Paraná. Fui, nos últimos 5 anos atrás, CEO da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, num período bastante conturbado, porque nós tínhamos ali uma gestão de transição entre o Grupo Marista de Curitiba e um grupo de padres que acabaram assumindo a gestão da Santa Casa, e depois disso, fui me aventurar em Manaus. Imagina, eu administrei um hospital grande em Manaus, foram poucos meses e surgiu a pandemia. Quando surgiu a pandemia, eu estava no olho do furacão, em Manaus. Eu lembro. Faltando oxigênio para tudo que é lado. Justamente. E aí, muito preocupado com a situação, eu voltei, então, no início de 2020, para Curitiba, né? No ano seguinte, em 21, eu acabei indo para a direção geral deste maior hospital, o Hospital São Julián, que fica em Piraquara, é região metropolitana de Curitiba, são 15 quilômetros de Curitiba, e estou lá há 5 anos como CEO do hospital. É o
maior hospital do sul do país, né, com 420 leitos. Nós atendemos praticamente só pacientes com internação, 100% SUS, uma entidade filantrópica e que está diuturnamente com 100% de lotação. Nós temos filas de espera homéricas e o nosso vínculo é com a Secretaria Estadual de Saúde, então ele não é porta aberta. E aqui eu aprendi a conhecer um outro lado, que é a gestão da saúde mental. Vanessa e Ricardo, imaginem, durante toda a minha trajetória profissional, eu nunca permiti que nas gestões onde eu estava nós tivéssemos a psiquiatria como uma das atividades do Hospital Geral. Por vários motivos, a dificuldade de transitar com esse tipo de paciente, os preconceitos de outros pacientes, a localidade, a especificidade dos aposentos, enfim, são tantas variáveis que eu nunca imaginei que eu ia ter num hospital geral uma especialidade, um atendimento focado em psiquiatria. E nunca imaginei na vida que eu ia administrar um hospital psiquiátrico, porque eu sempre administrei um hospital geral, né? E quando eu fui para o Hospital São Julián, em Piraquara, realmente eu fui entendendo que o meu preconceito, né, da psiquiatria foi se desmistificando. E esta população precisa muito de ouvidos, muito de carinho, muito de um braço amigo, que muitos caem na drogadição, principalmente quando a gente fala de substâncias químicas, né? Por falta de apoio ou por algum problema que vem ali do passado ou de outras situações mal resolvidas, e quase sempre a bebida e a droga, ela acaba sendo um subterfúgio para você ter estes apoios, né? E dentro desse contexto, nesse hospital, nós somos um hospital escola, nós temos vínculo com as mais diversas universidades de Curitiba e região, e temos uma residência médica em psiquiatria já há 10 anos, atualmente com 20 residentes, e criamos, neste ano de 2016, o R4. O R4 é o profissional psiquiatra já formado, em que ele opta por mais um ano, mediante um processo ali seletivo, para a especialização em infanto-adolescência, né, infanto-juvenil. E aí nós criamos, este ano, mais 4 vagas, aprovadas aí pelo Ministério da Educação e da Saúde, o R4, especialização infanto-juvenil, que, diga-se de passagem, é um grande diferencial nosso, porque nós temos no nosso hospital, dos 420 pacientes internados, uma unidade de 60 adolescentes, de 11 a 18 anos, nessa unidade. Então, é um mundo diferente, e com isso, a gente casa um pouco dessa questão, hoje, da norma regulamentadora, número 1, que foca na questão dos riscos psicossociais. E eu aprendi muito das questões emocionais e do psicossocial dentro de um hospital psiquiátrico, da qual hoje, há 5 anos, eu sou o principal dirigente. Legal, legal, muito, muito bacana toda a tua história, e que te dá assim uma experiência incrível para a gente começar esse assunto que é tão importante, que ainda tem tanta dúvida para o empresário, né? Que tem tanta dúvida ainda de como a coisa vai acontecer. Nós já tivemos aí 1 ano de prazo para implantação, né? Mas definitivamente agora no dia 26 de maio é que começarão, entre aspas, as fiscalizações, digamos assim, né? Vamos falar dessa forma. No teu entendimento, Marcelo, como é que você vê essa nova reformulação da NR1 no que tange aí os riscos psicossociais, e de que forma
a gente precisa fazer esse levantamento, né? Porque ainda tem aí uma diferença, né, entre o levantamento dos riscos e a análise desses riscos, né? São coisas totalmente diferentes, né? E aí, o que mais dentro do meio da segurança do trabalho se fala é do levantamento, de que forma isso vai, né? Documentos oficiais, se vai para o PGR ou não, né? A gente sabe que o PGR ele é elaborado pelo engenheiro de segurança do trabalho, o PCMSO ele é elaborado pelo médico do trabalho. Então, de que forma isso se dá na tua visão? Se eu puder comentar como surgiu levemente, né, Ricardo e Vanessa. Antes de 2025, já em 2024, quando foi publicado a nova legislação, né, atualizada da NR1, nós, no hospital, como uma instituição, como uma empresa com 250 colaboradores, precisávamos fazer, né, também a implantação da NR1. E eu fui estudar como nós nos adequaríamos a isso. Por ter muitos psicólogos e psiquiatras dentro do hospital, na minha concepção, eu falei, poxa, isso daqui vai ser fácil para nós. Isso no final de 2024. Quando eu fui estudando, opa, não é bem assim. Não é só consulta, não é só o tratamento ou o reporte na questão psicologia e psiquiatria. É muito mais profundo, é gestão. E aí, nós montamos todo um arcabouço de atividades dentro do hospital, e no meu caso, especificamente, eu comecei de trás para frente. O que é começar de trás para frente? Em vez de eu fazer levantamentos, diagnóstico, inventário, questionário, eu tinha já dentro do hospital um clima organizacional um tanto quanto ruim, inadequado. Porque quando eu entrei no hospital em 2021, eu tive que fazer muitas ações de mudanças, dizer não muitas vezes, porque nós estávamos numa situação financeira muito delicada, quase prestes a fechar o hospital no ano de 2021. Então, como gestor, eu tive que apertar o parafuso. E comecei a fazer muitas ações dentro do hospital, muitas melhorias, muitas coisas que o próprio manual do Ministério do Trabalho em relação a indicações ou sugestões da NR1 sugeririam. E eu fui fazendo isso antes. E, ao mesmo tempo, organizando. Quando eu vi que a coisa realmente começou a dar certo, nós idealizamos, então, o programa Levemente, justamente com a ideia do nome, ser leve, atuar de uma maneira leve, tanto que a nossa logomarca é um dente de leão, é aquele como é que eu vou dizer, me fugiu a palavra agora, a gente vê aí, solta na natureza, aquela penugem que fica voando, né? Isso é o dente de leão. Então, a nossa logomarca, inclusive, é isso que mostra muita leveza, que você tem que realmente estar transformado no seu ambiente. E nós idealizamos, então, o programa Levemente, que é um ecossistema que se comunica em diversas atuações, ou diversas fases, ou diversos serviços, né? Indo agora para a tua pergunta, Ricardo. Nós estamos vendo no mercado muitas oportunidades de pessoas ou de empresas de medicina ocupacional querendo vender comercialmente produtos, né? E até eu tenho visto lives de todos os formatos e de consultores, de fiscais do Ministério, enfim, das mais diversas, pontuando justamente isso. E nós temos, praticamente, 3 principais ações que os empresários devem fazer. Toda e qualquer empresa que tenha, no mínimo, um funcionário registrado CLT, vai precisar fazer a AEP, a Análise Ergonômica Preliminar. Ela está disposta na NR17, é citada na NR1,
e ela é, digamos, a ação inicial que um fiscal, quando for fiscalizar alguma empresa, vai pedir. Você fez a AEP? Ah, fiz. Ok. E você fez o levantamento, ou inventário, ou pesquisa dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho? Fiz. Está aqui o meu modelo, com base em tal ferramenta científica, e tem que ser através de um método científico aprovado no Brasil. Nós usamos o modelo HSE-IT, que é britânico, tem o COPSOC, tem vários outros aprovados no Brasil. Que é o que mais as pessoas falam, né? Esse outro que você falou aí, né? Que é mais a gente ouve, né? Isso, depois até a gente pode falar um pouquinho da diferença de um e de outro, né? E por que nós optamos por o HSE-IT. E feito esses dois levantamentos, gera-se diversos planos de ação, porque vai encontrar problemas diversos relacionados e o fiscal vai pedir isto. Cadê a sua AEP? Cadê o seu levantamento dos riscos psicossociais e o seu plano de ação? Porque hoje, efetivamente, as empresas vão ter que fazer gestão. Se não tiver gestão, as empresas vão ser pegas ali na frente por um fiscal, porque simplesmente fez um documento, como antigamente, como até o ano passado, engavetava. Todas as empresas, não importa o porte, mas a maioria das empresas tinha os documentos de segurança ocupacional, estava engavetado. O que elas faziam? ASO e exames periódicos. É isso, praticamente. Reunião de CIPA, eleição, CIPAT, e os documentos do PGR, do GRO, a evolução e o aprimoramento do LTCAT, enfim, eram documentos de gaveta. Isso vai acabar. Isso tem que acabar. E é isso que o Ministério Público do Trabalho enfatiza, que agora, efetivamente, você vai ter que fazer a gestão. E, então, os três principais pilares que eu oriento, e que nós praticamos isso no Levemente, é fazer a AEP, fazer o levantamento dos riscos psicossociais com algum instrumento. Feito isto, apurou-se problemas, divergências, monta-se um plano de ação, bem no estilo de 5W2H, né? Quem, quando, onde, por quê, o que vai ser feito, se tem custo, prazo, e executa, e mostra execução. E daqui um certo tempo, a definir ali pela empresa, 3 meses, 6 meses, 10 meses, você tem que medir de novo. Você tem que fazer uma outra pesquisa dos fatores de riscos psicossociais para mostrar que aquele plano de ação que foi proposto e que foi executado ao longo de um certo período está surtindo efeito. E aí se roda o ciclo PDCA. É gestão, né? Perfeito. Só rapidinho, que eu fiquei com uma dúvida. Rapidinho. Então, assim, vamos... Só para a gente poder entender. Eu faço a análise ergonômica preliminar e mais o levantamento de riscos, correto? Perfeito. Isso gera um documento, certo. Correto? Mais o plano de ação. Isso é uma coisa à parte. Eu vou colocar isso dentro do PGR através do inventário de risco, é isso? Sim. Agora, tem um detalhe muito importante, Ricardo. Tem que se tomar cuidado com o que você vai levar no PGR. Porque o que você levar está lá documentado. E digamos que é uma confissão a depender do que você vai levar. Por exemplo, vamos dizer que num determinado setor, em alguma empresa, tenha lá uma identificação de assédio. Tá. Na hora que você leva isso diretamente no PGR e coloca lá, naquele setor foi levantado que tem assédio. Pronto. Está carimbado que você está afirmando publicamente isso para uma reclamatória trabalhista, para quem sai da empresa, fala, está lá, está no documento, né, que é assédio. Então,
não é que não se leve isto, mas você tem que entender como levar, né? Entendi. Você faz um tratamento antes, você difere exatamente o que é assédio, né? Às vezes foi uma intenção mal falada, um ato mal falado por um líder, junto com um grupo de colaboradores, mas foi algo pontual. E quando é pontual, é exceção, né? Ele tem que ser diferente da regra. E por isso os levantamentos precisam ser feitos de forma recorrente. Concomitante a isso, você pode fazer grupo focado, você pode ter entrevistas pontuais, tudo que for canal de denúncia, canal de escuta, tudo que você conseguir demonstrar que não é bem assim, ou que mas é nesse limite, isso é importante neste momento, né? Só para te dar um exemplo, eu cheguei a ver de empresas que a gente está assessorando, um levantamento feito no ano passado, no final do ano passado, aonde, olha só, o médico foi um médico, uma medicina ocupacional pequena, do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade lá de 10 mil habitantes, que, numa determinada empresa, colocou que ali tinha um alto grau de assédio do dono da empresa. Olha só, é um absurdo. Primeiro que eu não sei nem como isso aconteceu, né, de o dono da empresa ter concordado com essa evidência desta forma, que às vezes acontece, né? A gente pega empresas pequenas, de 5, 10, 15 funcionários, que você não tem gestor, é o dono. O dono é o gestor de tudo, né? E o dono, às vezes, tem o jeito dele. E isso apareceu no relatório. E de forma bastante sem má intenção, foi colocado isso lá no PGR, né? Que realmente ali existia um assédio moral por parte da direção geral, que era o dono da empresa, né? Entendi. Ô Marcelo, você usou o termo gestão, e aí eu sou apaixonada pela gestão, né? E nós temos um público aqui, que nós temos os gestores do RH, e nós temos empresários e pessoas que têm aí, né, uma ideia futura de se tornar um gestor. Então, assim, eu acredito que é válido a gente trazer umas analogias aqui para entendimento, porque como o Ricardo mencionou numa fala anterior, existem muitas dúvidas em relação ao que é essa readequação da NR1. Então, assim, se eu falo de gestão, no nosso mundo de gestão, a gente sempre fala que para eu conseguir saber o que eu preciso fazer, eu preciso, primeiro de tudo, realizar um diagnóstico organizacional. Então, assim, levando para essa analogia, Marcelo, você diria que o que na NR1, essa remodelagem, para um empresário entender o que é o levantamento, a análise ergométrica. Ergonômica, desculpa. O que é o levantamento dos riscos psicossociais? Nós podemos entender que esses dois pontos iniciais é justo fazer um diagnóstico entendendo que não é um diagnóstico organizacional, mas é um diagnóstico organizacional do que envolve a gestão ocupacional para esses riscos psicossociais? Isso mesmo, Vanessa. Ele vai servir, né, como sendo um diagnóstico dentro dos quesitos de saúde ocupacional, né? Como a própria NR17, que já é antiga, né, já consta isso, desses levantamentos. Porém, foi introduzido agora, nessa nova remodelação da NR1, o papel da AEP. Então, toda empresa, toda, né? Mas eu não tenho, eu sou dispensado. Não é mais. Toda empresa vai ter que fazer o levantamento da sua AEP. Existe algo de forma manual para você fazer, e não é simples, ela é bastante, eu não vou dizer assim, burocrática, ela é trabalhosa, né? Ela é trabalhosa. E
se você for fazer manual. Mas existem hoje ferramentas, da qual, por exemplo, nós temos, ferramenta automatizada, que você faz o levantamento da AEP gravando um vídeo. Você grava um vídeo, né, do processo de trabalho, baixa esse vídeo no software e ele mesmo já faz ali várias avaliações com as ferramentas específicas da ergonomia para aquele posto de trabalho ou para aquela atividade, né? Isso é fundamental, todas as empresas vão ter que fazer. Evidente que você tem empresas pequenas, uma lanchonete, um bar, uma farmácia, uma tipografia, uma papelaria, que é uma atividade comercial, de serviço. E você tem uma atividade também industrial. A partir do momento que você tem máquinas, que você tem processo, linha de produção, o assunto torna-se mais delicado. Aí a AEP é muito mais importante. Porque uma pessoa que fica na frente de uma máquina o tempo todo fazendo determinado movimento, de pé, sem os espaços para descanso, ou ainda ela não tem liberdade para decidir alguma coisa, ela não pode ser para ir no banheiro, ela não pode ser para tomar café, porque a atividade dela prende ela a isso. Então, aí começam os riscos psicossociais, porque ela está travada naquele momento, naquele posto, que impede de ela ter autonomia, então ela tem limitação. Ela só pode sair se parar a máquina ou se tiver uma troca de colega de trabalho, né? Então, veja só que a concepção agora vai partir da gestão, né? É gestão. E eu digo mais, o resumo disso tudo está nas costas e na responsabilidade do líder. O líder que não tiver esta visão, né, ele não vai ser acolhedor ao seu grupo, ele não vai ter escuta, ele não vai ter trato, saber diferenciar o protegido daquele que está segregado, tudo isso é risco psicossocial, né? Então, Marcelo, está puramente focado no gestor. Eu também tenho uma dúvida. Na realidade, eu vou fazer então agora um reforço. Você, empresário, você, gestor de RH que está nos ouvindo e ainda pode ser que tenha dúvida, né? O que eu preciso fazer? Qual é o início, né? Para eu conseguir entender aí e começar a me readequar em relação à NR1. Você precisa fazer o levantamento, que aí seria o AEP, e o levantamento dos riscos psicossociais. Então, esses são os 2 primeiros passos para que você comece a entrar no que seria a atualização da NR1. Fazendo isso, você vai ter levantamentos em sua mão, e aí, com isso, precisa ser feito a análise e a análise com planejamento de quais são os movimentos, as atividades que vocês terão que fazer no longo aí do período para conseguir minimizar o que foi encontrado aí de risco nesses levantamentos. Correto, Marcelo? Perfeitamente. Só reforçando realmente o que a Vanessa está falando, gente, tirar da cabeça que você vai resolver NR1 com uma palestra com as cores do mês, com algumas coisas assim muito superficiais. Não é isso. Você resolve NR1 com plano de ação. E plano de ação mediante a levantamento, mediante ao documento que você precisa de rastreabilidade. Você precisa, é justamente o que eles querem. E aí eu engato na minha dúvida. Desculpa, Marcela, a gente fugir do roteiro. A gente faz isso sempre, a gente tá? faz isso toda hora. Tranquilo. O roteiro é só para dar uma base de raciocínio, Marcelo.
Eu bem. vou trazer novamente o gancho e a visão para dentro do setor de segurança do trabalho, tá? Que é uma grande dúvida, eu vejo pelos vídeos aí, vai ficar meio clichê, porque o que mais tem aí na internet sobre isso, mas eu quero ouvir de você. Quem é o profissional que pode fazer a AEP, né? E o levantamento de riscos. Por quê? Isso ainda é uma grande dúvida, né? Porque se fala do engenheiro de segurança do trabalho, do médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, mas e aí? Quem é o profissional que está mais adequado a fazer esse documento, a elaborar esse documento e fazer isso, esse processo? Excelente pergunta, Ricardo. Apesar disso estar sendo já discutido, explicitado nas redes sociais, como você disse, né, até um clichê, mas isso está claro no próprio manual do Ministério do Trabalho. Pode ser feito por qualquer pessoa, desde que tenha conhecimento, habilidade, tenha experiência. Porque você não faz algo e você não sustenta algo que você não domina, né? Então, o próprio mercado está surgindo aí diversos cursos, todo mundo virou especialista. Eu fico assim abismado quando eu É vejo o impressionante. LinkedIn, quando eu vejo o LinkedIn de algumas pessoas, porque eu vivo hoje, já há mais de um ano, consumindo tudo que é NR1, riscos psicossociais e ergonomia. De repente, aparece lá um post de uma pessoa especialista em implantação de NR1. Pô, legal, deixa eu ver quem é, né? Aí a gente vê lá no LinkedIn a história dessa pessoa. Trabalhava na área comercial, não sei das quantas, foi promotora de venda, não sei das quantas, e agora virou especialista em implantação de NR1. Então, primeiro, os empresários precisam ver de onde vem isso, né? Porque ele, empresário, gestor, é o responsável por quem ele está contratando. Se ele contratou alguém que diz que é especialista, que tem know-how, ótimo, que comprove-se isto, porque se ele for multado, ele vai cobrar isso de quem? Ele tem que cobrar isso de alguém, porque ele comprou um serviço que disseram para ele que eu sou o concurso daquele assunto, né? Então, tem muita gente no mercado fazendo, inclusive, pesquisas em relatórios de Google Forms, inventam perguntas, e não se pode fazer isso quando você faz um levantamento de uma pesquisa abrangente, organizada. Você tem que seguir algum método cientificamente aprovado. Isso está lá no manual Perfeito, também do perfeito. Ministério do Trabalho, né? Então, o que é mais importante disso tudo? É você ver da onde essa pessoa tem referência, experiência, clientes, né, que já fez, porque ela vai numa fiscalização, e olha, às vezes a gente não está falando de fiscalização agora, é fiscalização ano que vem, ou algum outro momento, quando for digital, porque vai caminhar para isso, tudo vai vir para o digital. É Então, verdade. lá na frente, quando ele for fiscalizado, eu fiz o levantamento em 2025, 2026, está aqui. Só que o fiscal veio em 2027, 2028. E ele vai levantar que isso feito lá atrás não tinha validade nenhuma, ou foi muito mal feito, e aí vai multar retroativamente. E Não tem choro. A Receita Federal vai buscar os últimos 5 anos, como é hoje na questão tributária, na própria nosso imposto de renda. Você tem 5 anos para fazer certo, corrigir. Se não for acionado em 5 anos, ótimo, você escapou. tranquilo. A análise ergonômica preliminar, ela é anual? Não necessariamente. Quando se tem mudança de posto de trabalho ou atividades novas,
você precisa fazer a atualização dela, mas só nessas atividades novas. Então, por exemplo, se você tem um posto de trabalho de uma recepção, né, de uma recepcionista, numa, vamos dizer lá, clínica médica, praticamente essa atividade é sempre, ela não tem mudança, né? Ela é recepcionista ali, ela tem computador, ela tem mesa, impressora. Então, é uma atividade que não tem mudança. A EP feita desse posto de trabalho, desta função, ela é válida até não ter mudança. Mas, em compensação, digamos que essa pessoa, essa recepcionista, agora ela virou call center, ela virou comercial, ela está fazendo venda de telemarketing. Opa, mudou a atividade dela. Ela vai ficar no telefone o tempo todo, ela vai ter contato com o cliente, não é mais aquela recepcionista que está recepcionando pacientes fisicamente que vêm ali no atendimento da clínica. Ela está, às vezes, numa sala reservada, com algum tipo de equipamento, com fone de ouvido, né, com telefone, com o computador, o tempo todo fazendo o quê? Um B2B, fazendo uma relação comercial ou venda. Então, mudou a atividade dela. E quando muda a atividade dela, tem que ser feita uma nova análise, porque os riscos que ela vai ter nesta nova atividade são diferentes da anterior. Ela ali está com o computador direto, com tela, iluminação, sentado o tempo todo, fone de ouvido, né, escutando, às vezes, do outro lado, dependendo da atividade, alguma queixa, alguma reclamação, e isto mexe todo o ser da pessoa, né, mexe o emocional. Marcelo, há meses atrás eu visitei vocês aí no San Julián, inclusive abraço para todos, foi um enorme prazer, né, passar aí uma semana com vocês. E aí eu lembro que em uma de nossas conversas, vocês comentaram que foi criado, né, o projeto, vocês me mostraram, a gente discutiu um pouco sobre, e aí teve a grande questão, antes de nós colocarmos isso a nível de mercado, nós vamos querer utilizar com o nosso próprio pessoal, isso. E aí eu queria saber, Marcelo, da parte prática, né, diante aí do que é o quadro do San Julián, porque afinal de contas, né, os levantamentos com base na força de trabalho. Se a gente vai para a parte prática, fazer o levantamento da EAP, fazer o levantamento dos riscos psicossociais, quanto tempo, Marcelo, isso acontece para que os empresários consigam ter uma noção de quanto tempo sai esse levantamento e depois disso, o que é a média de tempo para, através desse levantamento, você conseguir traçar o plano de ação das coisas que precisam acontecer aí, as readequações, as providências, enfim. Então, assim, contextualiza para nós, né, porque aí você vivenciou isso enquanto empresário, quanto tempo foi isso e como é que foi isso no sentido da prática, Marcelo, assim, de ir lá nos processos, ir lá nos setores para estar fazendo essa abordagem, os próprios gestores, né, como que foi a preparação dos gestores para estar recebendo esses levantamentos? Certo. Então, como eu comentei antes, eu comecei de trás para frente, né? Nós fomos fazendo ao longo do ano passado muitas ações, já pensando em melhoria, pensando em tópicos que foram pontuados numa portaria que saiu em 2024 do Ministério do Trabalho, dizendo que as empresas poderiam vir a ter um selo de certificação do governo em gestão da saúde emocional dos seus colaboradores. Quando eu peguei aquele instrumento, eu falei, bom, o que precisa ter aqui? Precisa ter escuta qualificada, precisa ter canal de denúncia, precisa ter a participação dos colaboradores, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Eu peguei tudo aquilo e fui implementando no hospital. Então, por isso que eu falei que eu comecei do inverso, eu comecei da implementação antes do levantamento. Porque um hospital, apesar de 420 leitos, mas com 250 funcionários, não é tão difícil a gente identificar
algumas divergências, alguns problemas. E nós estamos atuando. Tanto é que nós criamos, o ano passado, um programa, junto com o Levemente, que se chama A Virada de Chave, que a gente precisava fazer essa virada de chave para pensar e agir diferente, né? Uma instituição com 58 anos de existência, que era de um trato familiar, que era filantrópica durante todo esse período, 100% SUS, tinha suas características que precisava mudar. Então, a virada de chave fez isso. Nós entramos com reforma em diversas unidades, melhorando o ambiente de trabalho, isso já é questão da NR1. Nós implementamos benefícios, fizemos reconhecimento de pessoas ou por não terem atrasos e atestados no mês, então as pessoas recebem um bônus através de ticket de alimentação, que me permite fazer esse agraciamento e reconhecer essas pessoas, e reformamos refeitório, criamos uma área de descompressão, que na nossa fala é um local que nós vamos ter atividades futuras de medicina integrativa. Então, nós vamos ter lá reiki, acupuntura, pisar no sal, né? Andar descalço na grama que nós temos lá no nosso pátio, né? Nós temos uma horta enorme no hospital. Então, tudo isto geraram, Vanessa, 80 ações. 80 ações. E essas ações todas, a gente acaba levando para o Levemente como dica, às vezes, para uma empresa, né? Porque pode ser o mínimo detalhe, ela faz adaptação na empresa. Eu tive a sorte, a chance e a condição financeira atual de fazer muita coisa. Vanessa, eu tenho uma academia dentro do hospital, uma academia, né? Eu não sei se você chegou lá a conhecer, mas a academia ela serve tanto para os pacientes em determinados horários para os colaboradores. E exercício físico é algo fundamental para a saúde mental, entendeu? Então, você veja quantas coisas, alimentação, a nossa alimentação é de horta, orgânica, né? E é excelente, Marcelo, adorei. E é a mesma que vai para os pacientes, porque nós recebemos muitas doações do SEASA, o Programa Mesa Brasil do Estado. Então, veja, nós estamos tentando juntar tudo isso e respondendo a tua primeira pergunta. Nós não poderíamos ser casa de ferreiro e espeto de pau. A gente tinha que ser casa de ferreiro e espeto de ferro. Então, nós fomos fazendo isso, né? E aí surgiu justamente tudo para que o Levemente criasse essas caixinhas, essas lacunas de serviços, né? Tanto na teleconsulta, na ouvidoria qualificada, que é o mais importante, né? Nós temos até um exemplo aqui, ó. Eu acho que vai aparecer depois aí nós vamos colocar ele. Isso. Né? Então, veja, essa parte toda aqui do ecossistema, o que ele demonstra? Uma integração, uma correlação entre atividades, né? O funcionário de uma empresa entrou ali na medicina ocupacional, ele já passa por um serviço de escuta com um grupo de psicologia para ver se aquele indivíduo está legal. Entendeu? E a depender da situação desse indivíduo, a gente já fala para a empresa, olha, era importante você acompanhar ele no período de experiência, né? E a maioria vai entrar normal, não vai ter alguma divergência. Opa, não deu certo ali no período de experiência, está tendo algum tipo de problema. Nós temos a escuta ativa qualificadas, que a gente deu o nome de anjos, que é o quê? O seu anjo protetor, seu anjo da guarda, a gente quer te ouvir, quer te ajudar. Então, durante aquele período de experiência, o colaborador, ele tem um canal para conversar, desabafar. E esse é o ponto mais importante. Por quê? A gente tem que definir o que é um problema de risco psicossocial relacionado ao trabalho que ele está tendo ou é um problema familiar. E a gente conseguiu identificar muitas vezes que é problema familiar.
Literalmente, muito é problema familiar. É problema financeiro, é uma separação, morreu alguém muito próximo da família, descobriu que alguém está consumindo droga, bateu o carro, enfim, são N problemas de cunho social familiar que acaba afetando o seu dia a dia no trabalho. Mas não foi originário do trabalho. E nesse programa da escuta qualificada Anjos, a gente consegue identificar isso, clinicamente registrar no nosso prontuário, porque nós somos um hospital, tem ali as psicólogas atendendo, e direcionar para a empresa. Olha, empresa, o Ricardo que nos ligou aqui, ele está com um problema, mas é um problema de cunho pessoal. Dê uma ajuda para ele, chegue, converse, dê um apoio para ele no que for possível. Ou, diferente, empresa, o Ricardo nos procurou, o assunto é sério, está tendo um problema no trabalho e principalmente no setor que ele trabalha. Vocês precisam olhar com olhos de risco psicossocial, porque o que está acontecendo é um dos fatores de risco psicossocial ali no ambiente de trabalho. Então, essa identificação clara, documentada, vai livrar muitas empresas daquele suposto, isso aconteceu lá, é ação moral, já vou entrar com uma reclamatória trabalhista ou com uma dispensa indireta, né? E aí cabe depois ao empresário ter que custear uma reclamatória para provar que não é bem isso, que não foi assim. Então, o ecossistema, levemente, ele vai ajudando a proteger e a blindar o empresário, não desfocando no colaborador. A gente tem que cuidar também hoje mais do colaborador e evitar alguns absurdos que existem no mercado. Você Marcelo, vê... Oi. Só para a gente poder entender aqui, e também porque a gente já está chegando nos últimos minutos aqui do nosso podcast, o Levemente, ele opera numa única plataforma, só para a gente poder entender, ou essas, porque assim, existe o ecossistema e existem todas as ações que são proporcionadas pelo Levemente. Como é que nós temos acesso? Só para a gente entender. Certo, muito bom, Ricardo. Bom, a priori, nós temos os consultores, né, homologados em diversas localidades do país, da qual vocês, aí no estado do Pará, né? Sim, somos Levemente agora, tá? Oficialmente. Aí aproveito o gancho neste momento, Já me empolguei. Você, empresário, você, RH, que ainda não fez os seus levantamentos, tanto a EEP quanto o dos riscos psicossociais, eu e o Ricardo, nós estamos homologados pelo programa Levemente, lá do San Julián, e nós temos ferramentas que podemos auxiliar fazendo esse levantamento para vocês, inclusive sentando junto, né, com o RH, o pessoal da saúde ocupacional, para traçar o que seria os planos de ação e aí conseguir rodar o PDCA, como o Marcelo falou, com o intuito de fazer o quê? Fazer a gestão voltada à saúde ocupacional do seu colaborador. Perfeito. Então, conte conosco e será um prazer, né, a gente poder atuar aí com vocês e auxiliar, né? Maio já está aí, como o Ricardo falou, e logo as fiscalizações vão estar batendo nas portas. Fala com a gente que a gente vai fazer uma visita na sua empresa, a gente vai explicar tudinho, né, Marcelo, como é que procede Levemente. E somos agora, eu e Vanessa, temos agora o selo Levemente. Isso aí, o selo Levemente. Isso mesmo. Né? Então, vejam, vocês mesmos, como executivos, como profissionais já da área, né, de qualidade, gestão, RH, de tantos anos, é isso que nós vamos ter que fazer nas empresas, né? É gestão, é análise do que está acontecendo com ferramentas. Nós temos as ferramentas, né, tanto da AEP quanto do levantamento dos riscos psicossociais de forma eletrônica. O Levemente dá esse respaldo e essa orientação para que isso seja feito de uma maneira rápida, científica e se documente. O que é mais importante disso tudo? Que você acaba com o plano de ação trabalhando no próprio sistema. O sistema, ele te oportuniza ter os planos de ações e você trabalhar ele ao invés de fazer planilhas em Excel,
em outros arquivos, porque você trabalha com o mesmo sistema para isso. E o que for possível de forma na distância, com a teleconsulta, com os teleatendimentos, com psicologia, com a psiquiatria, aí o Levemente leva esta retaguarda para vocês, porque dependendo da localidade, a gente sabe que tem uma dificuldade desses profissionais, né? E se você está no ecossistema, já conhecendo, eu já fiz o levantamento, já conheço aquela empresa, sei que ele tem determinado viés com um certo problema, passou na psicóloga, não deu certo, passou com o psiquiatra, enfim, são coisas que o ecossistema apoia as empresas à distância, mas com os consultores homologados aí na localidade, porque tem que ter esse approach, né, junto ao dia a dia, tem que visitar a empresa, né, os treinamentos são importantes, né, o Levemente, ele dispõe hoje já de 14 vídeos gravados dos principais temas dos riscos psicossociais, que apontam lá no manual do Ministério, que quando você faz já este levantamento, tanto da IP quanto dos fatores de riscos, as empresas já recebem isto de forma gratuita, ela está embutida já nesse processo, para que isto seja treinado, todos os colaboradores, através dessa trilha de treinamentos, são treinamentos de 6 minutos, cada um deles, né? Só que, você terminou o treinamento, faz o quê? Recebe um certificado, e esse certificado vai para o prontuário ali do funcionário, para mostrar que eu, no mínimo, empresa, fiz a orientação para ele discernir o que é os principais riscos psicossociais, né? Então, isso tudo e muito mais coisas, a gente tem aí, junto à plataforma do Levemente, para ofertar para as empresas de todos os tipos, né, no Brasil inteiro. Marcelo, nós estamos chegando na nossa reta final aqui do podcast. Verdade. E aí eu já queria aproveitar e agradecer mais uma vez, né, você ter aceito aí o convite e você ter explanado aí sobre esse tema que ainda existem, né, muitas dúvidas. Então, assim, muito obrigada pela sua participação. Só que aí, antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, principalmente para os empresários, Marcelo. Por quê? Porque a gente escuta muito empresário achar que isso daí é só coisa que vai passar. E não dá tanta importância realmente o que é essa remodelação, né? Como que vai acontecer essas questões e principalmente, Marcelo, você falou inicialmente aí, vale reforçar. O quanto é importante você olhar para o seu colaborador. Por quê? Porque é seu colaborador que vai conseguir trazer resultado para a tua empresa. Então, assim, você, na figura de um gestor, de um administrador, qual que é a mensagem que você deixa aí para esses empresários no sentido de se atentar para efeito de mercado e para efeito de resultado? Perfeito, Vanessa. Você acho que já deu a deixa ali para mim. O empresário, ele vai precisar mudar a mentalidade dele para dizer assim, até hoje eu não fui fiscalizado, até hoje eu não tive problema, porque não se cobrava isso, existe isso muito claro, os fiscais, anteriormente, não sabiam nem o que cobrar em relação à AEP ou à AET. A AEP nem existia como regra, né? Agora não. O governo, no final do ano passado, admitiu no seu quadro mais de 850 novos fiscais para o Brasil inteiro, e a nossa Receita Federal, ela está a cada dia mais com um super mega sistema que integra dados. A gente sabe disso porque agora, com essa nova tributação que está sendo implementada, gente, é impressionante o volume de cruzamento de dados que vai ser começado, né, a partir do momento que tiver gestão realmente da Receita Federal. Receita Federal, Ministério do Trabalho, Previdência Social, tem lá um repositório de informação.
que já está desde 2021 com o E-Social. Está lá, tem informação vindo, né? Então, a tendência cada vez mais é tecnologia, a inteligência artificial, que vai cruzar dados e vai pegar o empresário de forma eletrônica. Agora, no final do ano passado, se não me engano, todas as empresas teve que fazer o seu DET, né? O DET é o domínio eletrônico trabalhista, que você colocou lá seu e-mail registrado da tua empresa, porque é por ali que você vai receber as notificações do governo. Então, acabou, né? O governo está preparando tudo isso ao longo do tempo e vai chegar lá num momento que você fez uma coisa errada, vai aparecer na hora, né? Então, não adianta o empresário falar, mas nunca vieram aqui, não vão vir. Pode ser que não venha agora, mas daqui 1, 2, 3 anos, não esqueça que retroativamente o governo vai te pegar nos 5 anos. Aí não tem choro, porque aí é multa na certa. É que nem a gente diz hoje. Todo mundo está correndo a partir de maio de 26 para fazer. Só que está todo mundo atrasado, porque isso já está validado desde maio de 2025. Só foi postergado 1 ano a fiscalização. Só isso. Então, quem está fazendo agora já está atrasado, né? Então, empresário, não pense que você não vai ser acionado em algum momento, porque você vai. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer com você. E é evidente, né? Tratar o grupo funcional com a melhor forma possível deve ser uma atuação de todo mundo, né? Porque todo mundo gostaria de trabalhar num local legal, decente, limpo, organizado, com respeito. Todo mundo gostaria, né? Então, é isso que a gente tem que, pelo menos, esmerar, tentar fazer o melhor. Nossa, muito obrigado, Marcelo, pela tua participação. Eu, por mim, ficaria aqui mais aí umas 40 minutos. E tem muito assunto. Não, porque tem muita dúvida. Vamos fazer uma outra live. Vamos tipo sim. isso. É muita dúvida, né? Então, para você, empresário, para você, líder, que ainda não se atentou para esse momento de entender o que é esse novo, digamos assim, esse novo momento da NR1, olhe para isso de forma sensível, né? Existe muita informação na internet, como o próprio nosso convidado falou, mas que você precisa selecionar aquilo que é realmente correto e fazer o procedimento certo através de método. E se você quer método, você pode entrar com a gente através do Levemente, através dessa plataforma maravilhosa que vai dar todo o apoio para a tua empresa, vai fazer o levantamento, vai fazer a EP e ainda vai trazer muitos canais que vão auxiliar nesse plano de ação. Então, você pode conversar com a gente através do Levemente. Mas o mais importante que a gente quer deixar aqui no Papo Liderança é a sua total atenção para este novo momento, que foi deixado aqui muito claro. Haverá rastreio, haverá cruzamento de informações futuramente e as empresas precisam estar atentas aos riscos psicossociais. Tá certo? Não é isso, Vanessa? É isso mesmo. Então, mais uma vez, obrigada, Marcelo, por esse momento. Obrigado, Marcelo. Foi tudo Eu que agradeço. bom. Eu tenho certeza que a gente aí, com esse podcast, conseguiu auxiliar várias pessoas aí que ainda, né, têm as suas dúvidas. Contem conosco, como o Ricardo falou, somos homologados pelo Levemente. Sim. Fazemos os levantamentos, acompanhamos o plano de ação. Marcelo quer falar. E temos o suporte do San Julián, né, com base aí no que for as outras necessidades. E só para lembrar aí para vocês, né? Vocês já têm um instrumento em mãos que pode ser disponibilizado para os empresários por e-mail, que é uma autoavaliação diagnóstica que cada empresário pode fazer ali no e-mail, para ele ver qual é o nível de complexidade ou de blindagem que ele tem. Então, essa ferramenta vocês já possuem aí em mãos, né? Ela é ótima. É gratuita, porque a pessoa tem que entender, olha, eu estou
descoberto nisso e nisso, né? E ela mesma faz o inventário dela ali do questionário. Visão, né, geral e ter os próximos passos, né? É. É verdade. Então, pessoal, mais uma vez foi um prazer. Espero aí que mais uma vez a gente possa ter contribuído com vocês nesse tema, né, que foi aí sobre a NR1 e os cuidados e as atenções que você, empresário, você, gestão de RH, de saúde ocupacional, precisa ter. E espero aí que isso possa realmente ter auxiliado vocês. Esperamos vocês no próximo episódio. Marcelo, mais uma vez, obrigada. Marcelo, tchau, gente. Um abraço aí pro pessoal da segurança do trabalho. Vamos ficar atento. Tchau, tchau.